Então, a primeira coisa que nós queremos observar aqui é: Deus parece agir de forma louca ao permitir a tomada da arca. Nós temos uma cena de batalha, filisteu e israelitas. Os filisteus em vantagem, porque já haviam derrotado os israelitas, e os israelitas trouxeram o seu maior símbolo, o seu maior tesouro, a Arca da Aliança, para o meio da batalha, e eles acreditavam que ao fazer isso eles iriam automaticamente vencer. E lá estavam os dois sacerdotes, Hofni e Finéias, encabeçando isso. Essa época nós ainda podemos considerar como sendo a época dos juízes, digamos assim. Não havia rei em Israel. Samuel é considerado como o último juiz, um juiz que também era profeta. No versículo 5 é dito assim: quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Empolgação, né? Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos em Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Então nós temos aqui uma situação absolutamente impensável, né? Absolutamente impensável. O que está em jogo aqui? A honra, o nome de Deus, a reputação de Deus está em jogo. Porque os filisteus disseram: os deuses dos israelitas são os deuses que atacaram os egípcios, que venceram. E agora ele foi derrotado. Não somente isso, a arca da aliança foi sequestrada. A arca da aliança, se você não se lembra, ela ficava no Santo dos Santos. Provavelmente o tabernáculo nesse momento estava montado nessa cidade de Siló, certo? E foi trazida para o meio da batalha. Nós vamos explicar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ela era o trono de Deus. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Já dá para você ter uma ideia de que essa história de pegar a arca, trazer para o campo da batalha, não era nada ortodoxo, certo? Não era nada ortodoxo. A arca devia estar lá no Santo dos Santos, não no meio de uma batalha. Então, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos para fazer a expiação por todos os judeus, todos os hebreus, pelos seus pecados e os pecados também dos sacerdotes e sumo sacerdote. Então era o momento ápice do calendário israelita, o dia da expiação. Então, naquele dia, ele entrava lá, derramava o sangue na arca e havia o perdão dos pecados. Essa arca agora foi tomada, foi levada para a terra dos filisteus. Então, parece uma loucura. Como é que Deus pode fazer isso com o seu próprio trono, com sua própria honra, com a sua própria reputação? Então você precisa perceber algumas coisas por trás dessa aparente loucura de Deus. Primeira coisa, esses dois elementos que são descritos aqui, Hofni e Finéias. E quando eu falo elementos é no sentido ruim mesmo, são dois elementos, né? Elementos maus, Hofni e Finéias. Vamos retroceder um pouco, vamos para 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12 a 14. 11 a 14.
Deus falando aqui para Samuel. O Senhor disse a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Volte mais um pouco, volte para o capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli são Hofni e Finéias, viu? O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira da panela, no caldeirão, na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. O sacerdote não tinha direito a pegar essa parte da carne, o sacerdote não tinha direito a pegar a gordura era do Senhor. E o ofertante sabia disso: deixa queimar a gordura, porque a gordura faz parte do sacrifício que tem que ser dado a Deus. Deus já sabia que a picanha, carne, churrasco era uma coisa muito boa, ficava com a melhor parte. E o Hofni e Finéias queriam tomar de Deus o sacrifício, não deixava, queriam pegar para eles. E o autor do livro vai dar uma interpretação aqui que é importante. Isso que eles estavam fazendo não era um pecadinho, não dava para passar desapercebido, era muito grave, certo? Era muito grave. Veja no versículo 27. O homem de Deus veio a Eli, que é o pai desses dois, Hofni e Finéias, e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Veja aí o versículo 29. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e ele engordem com as melhores partes das ofertas, de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus está sendo muito claro com ele. Ele, como é que você permite que os seus filhos peguem a melhor parte da carne? A melhor parte da carne é minha. Como você permite que os seus filhos peguem a melhor parte para você e para eles? Isso é inconcebível. Versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, desprezarei os que me desprezam. Então você tem aqui, nesse episódio da batalha, quando a arca é trazida para o centro da batalha, duas pessoas que não deveriam estar ali: Hofni e Finéias. Hofni e Finéias estavam na frente como se eles fossem dois sacerdotes santos, representando o Deus de Israel, quando não são. Quando não são. São pessoas malignas. São pessoas que desprezam a Deus. Eles não deveriam estar ali. Então, aquela cena, do ponto de vista de Deus, é como se fosse uma grande palhaçada. E Deus não vai permitir que aquilo aconteça. Outro problema. Os israelitas achavam
que bastava trazer a Arca da Aliança e estava tudo bem, eles iam ganhar a batalha. Não é assim que funciona. Eles tinham a mentalidade de que eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. E até na época de Jesus era essa mesma mentalidade. Se eu tiver a Arca da Aliança, ou se eu for circuncidado, eu estarei salvo. Não, independente do que eu faça. Se eu sou circuncidado, eu tenho a salvação. Paulo vai combater isso. A salvação não salva ninguém, meu amigo. Você está muito encrencado. Entendeu? Então eles achavam que a Arca da Aliança poderia salvá-los. Tiraram a Arca da Aliança do tabernáculo, levaram para cá. Não é permitido fazer isso. A Arca da Aliança, então, ela deixou de ser o símbolo do Deus Todo-Poderoso, e os israelitas começaram a vê-la como um amuleto mágico. Então a própria Arca da Aliança começou a se tornar uma pedra de tropeço na espiritualidade de Israel, porque ela não é para ser vista como um amuleto mágico. A própria Bíblia, em alguns contextos, ela é vista como um amuleto mágico. Se você vem de uma tradição católica, como eu vim, havia uma Bíblia maior que essa na minha casa, no Salmo 91, aberto assim no meio, né, para purificar a casa, né, ter bons fluidos. Em algumas igrejas africanas, a mãe, antes do filho dormir, ela pega a Bíblia e ela bota debaixo do travesseiro do filho, para que de noite, por algum efeito mágico, a criança aprenda a palavra e seja protegida durante o sono. Porque eles acreditam que talvez algum demônio, algum espírito mau possa vir no meio da noite fazer mal à criança. E se a Bíblia estiver ali, vai ter como que um campo de força protegendo a criança do maligno. É usar a Bíblia como um amuleto mágico. A Bíblia não é um amuleto mágico. Usá-la dessa forma é errado. Da mesma forma que a Arca da Aliança não é um amuleto mágico. Ela não vai proteger você independente de como está a sua vida, como foi o que aconteceu. Né? Os israelitas perderam a batalha. Quando Deus então parece louco, procure sondar a sabedoria divina. Então, aqui parecia uma grande loucura, mas Deus tinha e sabia os elementos que estavam por trás disso, e Ele tinha um plano. A história ainda não termina. As coisas começam a ficar cada vez mais interessantes. Olhe agora o capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Asdod é uma das cidades dos filisteus. Os filisteus, eles tinham como que umas 5 cidades que faziam parte dessa confederação dos filisteus, né? Uma federação de cidades, ou confederação de cidades, que era esse reino dos filisteus. 5 reis que tinham essa aliança, lutavam juntos, e no caso a arca foi para essa cidade, uma das cidades importantes dessa confederação, Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. A ideia é de nós vencemos aqui o tesouro para o nosso Deus Dagon. Então a ideia na mentalidade religiosa dos filisteus: o Deus de Israel perdeu. O Deus de Israel, ele é inferior ao nosso Deus, o Deus Dagon. Dagon venceu. Pronto. Botou lá no templo, foram dormir, todo mundo feliz, né? Mas as coisas não ficaram assim por muito tempo. É igual como você termina a noite, fecha seu notebook, né? Quando abre no dia seguinte, nada funciona. Está tudo desligado, alguma coisa aconteceu. Quando eles acordaram, o Dagon não era mais o mesmo. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Ou seja, já é o primeiro passo para a humilhação de Dagon. Ele estava prostrado perante o Deus de Israel, a arca da aliança.
Ele, opa, pode ter sido o vento, né? Deu uma entrada aqui, uma corrente sul-leste, derrubou o Dagon. Eles ajeitam o Dagon. Pegaram a imagem de Dagon e puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, o Dagon não era mais o mesmo. Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Aqui a ideia de total derrota, total fracasso. Sem mãos, ele não poderia lutar. E principalmente sem a cabeça, né? Dagon não era mais o mesmo. Por isso os sacerdotes, Dagon e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Não criou-se essa tradição, né, por misericórdia, né, ao Dagon. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Opa! Começamos a ver as verdadeiras intenções de Deus nesse jogo aqui. Deus estava querendo ir dentro da cidade dos filisteus e mostrar algo para os filisteus que os israelitas não estavam conseguindo mostrar. Quem é o verdadeiro Deus de toda a terra. O pessoal, os habitantes, a liderança de Asdod já chegou a essa conclusão. Dagon não tem condição de vencer o Deus de Israel. Todos estão morrendo. Todos estão com úlcera, é como se fosse um câncer generalizado em toda a cidade. Tira essa arca daqui. Decidiram levar a arca para outra cidade. Levou para Gate, que era outra da federação dos filisteus. No final do versículo 8, início do versículo 9, diz assim: e levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, a terceira, né? Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo? Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes filisteus e disseram, ou seja, quando chegaram para trazer a arca para Ecrom, né, o pessoal de Ecrom, da liderança, aqui não, aqui essa arca não entra não. Já matou o pessoal de Asdod, agora já matou o de Gate, quer matar os nossos? Não. É uma assembleia geral. A confederação se reúne, das 5 cidades dos filisteus, nós temos um problema. Os governantes dos filisteus disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo. Mais humilhação do que ser derrotado na batalha é devolver o grande tesouro da batalha. É como se tivesse reconhecido: olha, a gente ganhou ali, mas desculpas, tá bom? Está aqui a arca de vocês. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. A arca do Senhor, capítulo 6, versículo 1, esteve 7 meses na terra dos filisteus. 7 meses sofrendo, gente morrendo da praga de Deus, esse câncer generalizado sobre todos os homens na cidade dos filisteus. E o que é que a gente faz? Como é que a gente devolve? Como é que isso vai ser instrumentalizado? Chamaram os sacerdotes, chamaram a liderança e fizeram um plano, uma estratégia para o retorno da arca à terra de Israel. Versículo 5, ele diz assim: façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e deem glória a Deus, ao Deus de Israel. Assim, ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês, e do Deus e da terra de vocês. Então os sacerdotes disseram:
vocês vão precisar se humilhar ao Deus de Israel. Vocês vão precisar dar glórias ao Deus de Israel. Talvez Ele seja misericordioso e levante a mão para que vocês continuem existindo. E os sacerdotes usaram uma lógica muito boa. Versículo 6. Por que vocês endureceriam o coração como os egípcios e Faraó fizeram? Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? O sacerdote diz, olha, vamos aprender com o Faraó. Para quem endurecer o coração, vamos se humilhar logo. Quanto mais rápido a gente se humilhar, quanto mais rápido a gente reconhecer que na verdade não houve vitória nenhuma, que a gente foi que perdeu, mais rápido a gente se salva. Né? Façam um carro novo, né, uma carruagem, arranquem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, amarrem as 2 no carro, quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então pegue a arca do Senhor, ponham sobre o carro, num cofre ao lado dele põe as figuras de ouro, que vocês vão lhes enviar como oferta pela culpa. Depois, deixem o carro ir, fiquem observando. Se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva ao seu território, então foi o Deus de Israel quem nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso nos aconteceu por acaso. Botaram as coisas na carruagem, e as vacas foram no seu caminho sozinhas, sem ninguém levar. Levaram a carruagem para Bet-Semes, que era a cidade nos limites de Israel. Aí os filisteus olharam, ok, deve ter dado um alívio, né? Está entregue, não precisa mais fazer nada. Eles voltaram para casa felizes, porque tinham feito a oferta, e a arca foi devolvida. Aqui a gente aprende algumas coisas. Né? Deus pareceu fazer algo absurdo e louco, permitir que a sua arca fosse levada pelos inimigos, pelos filisteus. Contudo, ao fazer isso, ele acabou abalando todo o sistema religioso dos filisteus. Os filisteus agora sabiam, na prática, o Deus de Israel é mais poderoso que o meu Deus, Dagon. Abalar a fé daquele povo é abalar as estruturas militares também. É tanto que os filisteus pararam no tempo de lutar contra Israel, porque a sua fé estava abalada. A fé no seu Deus estava abalada. Eles sabiam, Dagon não teve poder para vencer o Deus de Israel. Foi um fracasso para Israel, um fracasso de batalha, e um fracasso porque Israel deveria ser luz para os povos. Israel não consegue. Né? Então o próprio Deus entra em cena para trabalhar a sua honra e a sua reputação. Quando a gente pensa que Deus está destruindo a sua própria reputação, a gente começa a perceber que no plano dele, ele está exaltando o seu nome. No meio dos filisteus, no meio daquela confederação, dentro do templo, né? Dentro do templo de Dagon, Deus conseguiu entrar. Algo que seria absolutamente impraticável. Então Deus parece agir de forma louca ao permitir que a arca vá para o templo de Dagon. Sim, mas na verdade, Deus estava destruindo o cerne daquele paganismo que era o culto a Dagon. E não apenas isso, né? Agora a arca vai para Bet-Semes. Capítulo 6, versículo 14. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Samita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços, ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto dela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto, sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia.
O pessoal de Bet-Semes fez a coisa certa, fez o sacrifício, louvou a Deus, agradeceu. Só que acontece um episódio, o pessoal de Bet-Semes não soube lidar com a arca do Senhor. A arca, ela, se você talvez já leu o Pentateuco, você vai perceber que a arca, ela é sagrada. Quando Moisés se aproxima de Deus, no seu encontro no Monte Sinai, Deus diz: tire as sandálias. Essa região aqui é sagrada, é santa. Então você não pode pisar calçado, tem que ser descalço. Então as coisas, digamos assim, tocadas por Deus, onde Deus tem a sua influência direta, elas são sagradas. Elas não podem ser tocadas se a pessoa não está preparada. Como é o caso que eu falei, no sumo sacerdote. Ele faz toda uma preparação ritual para poder se aproximar da arca no dia da expiação. O pessoal de Bet-Semes começou a ficar olhando para a arca. O que será que tem ali dentro? Né? O que será que tem ali dentro da arca? Né? Que arca estranha. Né? Vamos dar uma espiadinha. Né? Versículo 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? Para onde subirá, para que fique longe de nós? Ou seja, o povo de Israel, nessa época, época de Juízes, tinha perdido a total noção da santidade de Deus. A arca não deveria ser tocada. Quanto mais você abrir a tampa da arca, né, para ver o que está dentro da arca. Então Deus não teve como inocente. Todos foram mortos. Israel estava começando a perceber: esse Deus, esse é santo. É um Deus santo, você não pode fazer as coisas como você bem entender. Você não pode pegar as coisas de Deus, a arca, ou o sacrifício, como os Hofni e Finés estavam fazendo, e agir como se fosse seu, como se nada, não tivesse nenhuma consequência direta disso. Tem uma consequência sim. Eles morreram, e aí levaram a arca para Kiriat Jearim, outra cidade. E lá ela passou cerca de 20 anos. Depois, eles vão levando a arca para outros lugares melhores. Isso traz algumas importantes lições para nós. Quando as coisas não estão indo bem com você, como é que você pensa? Quando seu casamento não está indo bem, o que é que você pensa sobre o plano de Deus? Quando o seu filho toma caminhos opostos ao que você ensinou, sonhou para ele, o que você pensa sobre o plano de Deus? Nesse caso, quando você é demitido, o que é que Deus pode querer com a minha demissão? Me trazer para uma situação mais miserável ainda? Ou quando você foi reprovado no vestibular. Eu tinha um jovem aqui, quando eu era pastor de jovens, que ele tinha uma certa mágoa com Deus, porque ele estudava muito e nunca passava. E aí tinha um outro jovem que estudava pouco, passava de primeira. Ele ficava assim, uma certa mágoa com Deus. Por que Deus faz isso? Eu estudo e não consigo passar. Mas tem outro ali que nem estuda, só vejo ele jogando futebol. Passou. Quando isso acontece na sua vida, parece que Deus está fazendo uma loucura, não recompensando aquele que está estudando bastante e recompensando o outro que nem estudou direito. Quando você foi humilhado na sala de aula, por um professor, por um colega, todos riram de você, o que você pensa do plano de Deus? Quis dar um bom testemunho, olha o que aconteceu. Passei, foi ridículo. Quando tudo parece que não está dando certo, o que você pensa então sobre este plano? Minha sugestão é que quando as coisas parecerem loucas, quando tudo parecer estar de cabeça para baixo na sua vida,
Procure ver a sabedoria de Deus no meio dessa aparente loucura. A história não acabou. Capítulo 7. Deixa eu ver só se eu acho aqui, porque o pai de Hofni e Finéias, ele morreu. Quando disseram que a arca tinha sido sequestrada, ele cai da cadeira e morre, né? E é no momento em que a nora dele está dando à luz. Olha aí no capítulo 4, versículo 21. No momento em que o sogro morre, o Hofni e Finéias também morreram no meio da batalha, né? Mas Hofni e Finéias ninguém ia sentir falta. E aí uma das esposas está tendo filho, e ela tem um filho no meio do alvoroço, capítulo 4, versículo 21. Mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabô, kavod é a glória, né? A ideia do Ikavod é não há mais glória, né? Não há mais glória. Sem arca, nós não somos mais povo de Deus. Ela tinha uma teologia errada. Ela não entendia que o ponto não é a arca. O Deus de Israel está para além da arca. A questão é o relacionamento do povo com Deus. E nessa história, Deus está mostrando para os filisteus, e Deus está mostrando para Israel, que a glória dele não foi embora, porque a arca foi tomada. Na verdade, Deus começou a mostrar a sua glória, porque nós vimos os próprios filisteus deram glórias ao Deus de Israel. O sacerdote dos filisteus disse: mandem a carruagem com os objetos em ouro e deem glória ao Deus de Israel. O autor faz isso de propósito. No capítulo 4, a nora de Eli, uma das mulheres de Hofni e Finéias, diz: acabou-se a glória de Israel. No capítulo 5, no capítulo 6, o autor diz: os filisteus estão dando glórias a Israel, ao Deus de Israel. Ou seja, essa glória não foi embora. Pelo contrário, no plano de Deus, que parece um pouco absurdo, Deus está trazendo mais glória para o seu nome do que com a arca ali, toda bonitinha, lá em Siló, no meio de Israel. Mas a história termina no capítulo 7, versículo 3. Vou ler o 2 e o 3. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Olha como é que estava o povo. Eles foram para a batalha, certo? Contra os filisteus, mas eles não estavam comprometidos com aquele Deus. Eles queriam de Deus a vitória, mas eles não queriam se render àquele Deus. Eles não queriam se comprometer com o Deus de Israel. Eles não estavam em santidade com esse Deus. A partir desse texto, do capítulo 7, a gente percebe qual era o contexto espiritual do povo de Deus. Cada um tinha o quê? Cada um tinha uma Astarote. Astarote era a esposa de Baal. Então você tem aí o povo de Deus cheio de ídolos, os Baalins, as Astarotes. E ao mesmo tempo, quando a arca chega, batendo palma, se alegrando. Tudo fingimento, né?
eles tinham seus deuses. Então, por isso que eu disse no começo, do ponto de vista de Deus, aquela festividade era uma grande palhaçada. Aquele povo, Deus sabe o coração do povo. Aquele povo que está gritando, alegre, como se estivesse todo mundo comprometido com o Deus de Israel. Cada um tem o seu ídolo. Eles adoram Baal. Eles têm os ídolos da Astarote, a esposa de Baal. Aquilo tudo é uma grande encenação. Ofni e Finéias, os dois canalhas que roubam a minha carne, estão lá na frente como se fossem dois santos. Esse povo acha que eu vou aceitar isso. Não, é hoje que isso acaba. Samuel sabia de tudo. Samuel disse: se vocês querem ajeitar a vida, primeira coisa, purificação. Joga fora o ídolo. Joga tudo fora. E Deus vai livrar você das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel, versículo 4, tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram ao Senhor. Serviram ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congreguem-se em Mispa, congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Ou seja, aqui começa uma nova trajetória. Confissão de pecado. Joga os ídolos fora. Você não pode servir a Deus cheio de ídolos. Joga fora. Se arrepende do seu pecado. Pede perdão a Deus. Jejua, santifica, se purifica. Os filisteus deram glória a Deus. Agora é hora do próprio povo de Deus aprender a dar glória a Deus. Quero encerrar fazendo algumas perguntas a você. Imagine o que aconteceria se a nossa visão das coisas que acontecem conosco fosse recalibrada por uma visão da glória de Deus. Imagine como seria a nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor se a gente começasse a ver as coisas de uma perspectiva da glória de Deus. As coisas, até mesmo as coisas ruins que acontecem. Uma doença, uma tragédia, como isso aqui. Isso aqui é uma das coisas mais trágicas. A arca foi roubada, o sumo sacerdote morreu, que era o Eli. Os 2 filhos dele foram assassinados na guerra, foram mortos na guerra. Algo trágico, como se fosse o fim da nação. E os filisteus mataram mais de 30 mil, 40 mil israelitas. Mas quando você olha da perspectiva de Deus, os filisteus deram glórias a Deus. E os israelitas se submeteram a Deus, pediram perdão pelos seus pecados, jogaram fora os ídolos. Então teve que acontecer toda aquela tragédia para chegar nesse ponto. Imagine quantas coisas poderíamos fazer para Deus se tivéssemos a visão certa das coisas de Deus. Em vez de achar que as coisas estão tortas, a nossa perspectiva é: isso aqui está torto, porque a gente está julgando uma ação de Deus com base no meu conceito de certo e errado. Então, de acordo com o meu conceito de certo e errado, isso que Deus está fazendo é torto. Então, aprender a perceber as coisas da perspectiva de Deus, e não da sua perspectiva. Como é que se aprende isso? Relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo de Deus você for, mais você vai ter a perspectiva de Deus na sua vida. Quanto mais íntimo de Deus você for, mais você vai compreender os caminhos de Deus na sua vida. Agora, se você está cheio de ídolos no seu coração, cheio de Astarote, cheio de Baalim, e quer de Deus a perspectiva das coisas, isso é literalmente impossível. Deus não vai permitir se revelar a você um jardim lotado de ídolos. Por último, imagine como nossa vida iria mudar se buscássemos de todo o coração ter a visão da glória de Deus. Foi isso que Samuel disse para o povo. Vocês realmente querem
viver com esse Deus? Vocês realmente querem? Porque Samuel sabia da situação. Chega e confronto. A gente realmente quer viver com esse Deus? Então vamos jogar fora o ídolo do poder, da fama, do sucesso, do perfeccionismo, né? Do dinheiro, da beleza, do orgulho. Vamos começar a se dispor, a se despir desses ídolos, né? Que muitas vezes nos dominam, da ganância por mais e mais dinheiro na vida. Então, vamos começar a jogar fora os nossos ídolos e começar a querer somente o Deus de Israel, que é o Deus da igreja, que é o mesmo Deus. Esse é o mesmo Deus. É o mesmo Jesus que nós cultuamos. Ele não mudou. É o mesmo caráter, a mesma personalidade, a mesma opinião. Jesus, Deus de Israel. Que tal a gente começar a jogar fora toda essa impureza, esse lixo espiritual que muitas vezes nós carregamos, nós cultuamos, está escondido dentro de nós, né? Jogue isso fora e se comprometa somente com o Deus de Israel, em promover e buscar a glória desse Deus. Vamos orar e aí nós estaremos então encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, nós agradecemos a Ti porque o Senhor é santo. Pedimos que Teu Espírito Santo, nessa noite, toque o coração da Tua igreja para um relacionamento de intimidade, para um relacionamento cada vez mais puro, Senhor Deus. Nada das Tuas obras é torto, nenhum dos Teus caminhos é torto. Tudo Tu faz de forma bela, de forma reta, de forma perfeita, Senhor Deus. Que nós, como os Teus filhos, Teus servos, estejamos vendo isso acontecer dessa forma e que estejamos nos submetendo a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.